Mas nós vamos falar de fatos que você e eu, como crentes no Senhor Jesus, já temos conhecimento. Logicamente que o texto nos enfatiza. Nós vamos falar da aliança que Deus fez com o seu povo. Iniciou lá com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, falando tudo o que vai ser feito com ele, com o povo, com a descendência dele. E nós vemos os fatos históricos que Deus fez isto. Prometendo inclusive que aquele povo seu que ficou escravo por 430 anos seria liberto. Mas o que nós observamos nesse percurso dessa aliança? Em Deuteronômio 7, capítulo 7, de 6 a 9, nós vemos assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem maiores, numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, os tirou com mão forte e poderosa, redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó do Egito. Sabem, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 anos, por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. O povo estava tendo conhecimento dessa aliança, que já sabia. Mas Deus sempre procurou entre os seus pessoas que fossem pessoas interessantes para Deus. Ele escolheu ali Moisés, que a palavra de Deus nos fala aqui. Moisés não preferiu os benefícios de ser príncipe em Israel, de desfrutar os prazeres daquele momento da sua vida, mas ele tinha a visão do que era estar com Cristo, de tudo aquilo que estava reservado para o seu povo. Mas observamos, irmãos, a questão da aliança, que podemos traduzir em outros termos, pode ser um acordo, um contrato que é feito entre duas pessoas, e aqui entre Deus e o seu povo. E no contrato e na aliança requer a participação de ambas as partes. Ocorre que nessa aliança nós observamos que o povo estava saindo do Egito, e quantas discussões eles fizeram com Moisés. Nós estamos aqui nesse deserto, mas nós deixamos lá a carne, a comida, inclusive sepultura. Você nos trouxe para esse deserto para nos enterrar aqui. Lá tinha sepultura, lá tinha comida. E o que esse povo não estava olhando para eles naquele momento? Ele não estava preocupado com a liberdade. O que é liberdade? Você e eu, que temos o mínimo de noção, sabemos que o significado, a importância de ser livre. Não, o povo estava olhando para a comida, como Esaú fez. Esaú olhou um prato de lentilha e trocou o direito de primogenitura, porque ele subestimou aquela bênção. Ele desprezou a bênção da primogenitura. E depois a palavra de Deus nos fala que mesmo com lágrimas ele foi e não foi atendido. Não é diferente, irmãos. E também, já em Hebreus, nós vamos ver a renovação dessa aliança, que nós vamos ser renovados por Jesus. Uma nova aliança, que nesse momento, você e eu estamos inseridos. A nova aliança, na qual o sangue de Jesus é o seu avaliador. Nós queremos aqui, Deus quer que você e eu façamos uma leitura clara, bem explícita na sua mente e no seu coração. Como é que era a aliança no Antigo Testamento? Tinha que fazer sacrifícios pelos pecados. Você tinha que ir diretamente ao sacerdote, fazer o sacrifício pelo seu pecado. E naquele monte que Moisés foi,
receber as tábuas, ninguém poderia encostar sequer no monte que era morto. Olha a dificuldade de participar dessa aliança, desse contrato. E hoje nós estamos vivendo tempos que é assim. Tem muitos contratos, alianças, acordos, que tem que ser interessante. Fala-se muito, né? Bom para um, bom para outro. 100% para um, 100% para outro. Quando o contrato, a aliança é desfavorável para um, se alguém entra num contrato só com o capital, ele não vai trabalhar. É injusto para aquele que trabalha. Aquele outro que entra só com o trabalho e aquele que entrou com dinheiro não trabalha, também é injusto. É necessário dessa equidade entre as partes. Nós observamos que aqui na antiga aliança, Deus falou muitas bênçãos, que até hoje se faz presente. Vocês serão uma nação santa, um povo escolhido, sacerdotes de Deus. Mas o povo estava olhando para a comida. Quantas vezes você e eu não ficamos olhando para as coisas, para as quirelas que nos está nos dificultando, os problemas, as circunstâncias. Com certeza você está aqui hoje pensando nos problemas que você tem que resolver amanhã, que por certeza não são poucos, seja de natureza econômica, de saúde, de relacionamento. Raramente nós olhamos para aquele parceiro, aquele que fez uma aliança comigo e com você. E mais importante ainda, nós não estamos debaixo da antiga aliança, nós estamos sob a nova aliança, que é Jesus. Mas Deus precisa de pessoas, de crentes, interessantes para Ele. Nós vemos que a palavra de Deus, lógico, nos coloca sempre assim: peça que Deus responde, ore que Deus responde. É verdade isso. Peça que Deus te concede milagres e bênçãos, e está acontecendo isso na minha vida, na sua vida e na vida de milhares de pessoas. Mas tem uma coisa que é importante, que você pode fazer quando orar. Eu estou sendo uma pessoa, um crente interessante para Deus, interessante para Jesus. O que é ser interessante? Fazer a vontade de Deus, tornar-se agradável a Deus, a Jesus. Eu faço coisas que agradam o coração de Deus. Eu estou preocupado apenas em receber. Ele sempre vai dar. Mas você vai se sentir diferente, se você sentir que Deus te deu, porque você tem sido compatível com Ele. Você é uma pessoa interessante, não é uma pessoa interessada. Interessante em buscar fazer a vontade de Deus. O que alegra o coração de Deus? Quem tem fé. O meu justo viverá pela fé. Se ele abandonar ou diminuir a sua fé, a minha alma não tem prazer nele. O que Deus se agrada também? Corações contritos e arrependidos. Isso agrada o coração de Deus. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. Que pai não se agrada quando o filho se torna interessante para ele? No sentido de obediência, no sentido de reciprocidade, não de coisas, mas de atenção, de respeito, de obediência. O pai vai dar além do que daria, além do que tem dado, porque é um filho interessante. Não porque ele faz isso por uma obrigação, ele faz que ele tem um pai. E a palavra de Deus nos fala, nós devemos respeitar, obedecer os pais e a mãe. A nós como pais, nós temos o exemplo de Josué e Caleb, que fazia parte dessa aliança antiga. Era interessante, uma pessoa interessante para Deus, porque ele e Caleb resistiram os demais príncipes do povo. Nós podemos conquistar aquela terra, porque o Senhor é conosco. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Se eu enfrentei leões, eu vou enfrentar um gigante. Se você, eu, meu irmão e minha irmã, temos dificuldades hoje e vamos ter até o nosso final, mas é diferente quando você e eu nos importamos em ser pessoas que antes de receber de Deus, porque nós já temos a maior bênção, que é a salvação, que é o perdão dos pecados. O sangue já foi derramado por você e por mim. A graça e a misericórdia já está de portas abertas para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então eu vou me preocupar agora em ser interessante para Deus. Buscar agradar o coração de Deus.
para tornar aquela aliança a qual eu faço parte hoje, a nova aliança, que tem o selo do sangue de Jesus, ser agradável a Deus e a mim. Com certeza vai ser um relacionamento, uma aliança entre você e Deus, entre nós e Deus, um contrato, um acordo agradável para ambas as partes. Essa empresa, essa multinacional jamais vai quebrar. Se usarmos o termo, a igreja, ela tem 2.000 anos, ela vai continuar. Porque aquele que fez aliança com ela, com a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E dessa igreja você faz parte, eu faço parte. Deus está procurando, irmãos, pessoas, crentes, salvos por Jesus, participantes da nova aliança, renovada pelo sangue de Jesus, que não faz parte da aliança e fica olhando para os seus pecados. Você é falho, vai ser sempre. Mas tem é aquela questão, nós tiramos o pecado do trono da nossa vida, mas ele está do nosso lado. Compete a nós, a cada dia, não permitir que o pecado predomine sobre a minha, sobre a sua vida. E qual o instrumento, a pessoa que Deus deixou tornar possível isso? É o Espírito Santo. Se você pedir ao Espírito Santo ajudar você a vencer qualquer pecado, Ele o fará. Paulo fala que era o maior dos pecadores. Eu compactuo com ele, que eu sou talvez igual. Confesso, irmãos, que vamos supor, para ficar mais fácil o raciocínio, eu tinha 1.001 pecados. Aquele um pecado que estava me atormentando, eu coloquei diante de Deus e do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a tua ajuda para vencer esse pecado. É recorrente, tem pecados pequenos. Você não gosta das pessoas, você fala mal, você fica criticando um, criticando o outro, sabendo que Deus derramou o sangue dele para aquelas pessoas também. Não deveria haver no seio da igreja questículas. Eu não gosto de A, não gosto de B. Se você assim o faz, me perdoe, você não tem sido uma pessoa interessante para o coração de Deus. Porque Deus amou a todos, inclusive a você. E na nossa oração do Pai Nosso, nós encontramos lá: eu perdoo aqueles como o Senhor tem me perdoado. Esse é um pecado que o Espírito Santo pode ajudar a você e a mim. Eu quero ficar com um pecado a menos, 2, 3, tantos quantos possíveis, com a ajuda do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Nesse sentido, irmãos, nós somos privilegiados de fazermos parte dessa nova aliança da qual Jesus colocou o seu selo. Não é uma aliança distante, é uma aliança, como a palavra de Deus nos fala, para você trazer dentro do seu coração. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ela se faz presente. Lembrando-se sempre que Deus é o seu Pai. Ele não é só seu Deus, é o seu Pai. E quando nós entramos nessa aliança, Jesus se faz seu irmão. Deus pega você e enxerta naquela árvore que é Jesus. Enxertar nessa família de Deus. Você é irmão de Jesus, Ele fala isso. Nesse mesmo sentido, você tem a certeza e convicção de que o seu nome foi escrito no livro da vida. Se você tem essa dúvida, vá aos pés de Jesus. Ele pode mudar essa convicção no seu coração. Você tem vida e vida abundante hoje e eternamente, e vida eterna. É a promessa da nova aliança. E a nova aliança ainda nos enfatiza que Deus está com você e comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Emmanuel. Você sente sozinho? Jesus está perto. Abre o seu coração. Confesse a Ele. Ele quer fazer de você uma pessoa interessante, um relacionamento próximo, próspero nesse sentido. Não olhe para Deus e para Jesus apenas para pedir, mas olhe para Ele assim: como eu faço, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a ser agradável, a alegrar o coração de Deus? Ele vai te mostrar o caminho.
Você e eu, nós fazemos parte da nova aliança, uma aliança que não tem mais intercessora entre nós e Deus. Seja na sua casa, qualquer lugar, Deus está com os olhos sobre você. Imagina a distância. Antigamente o sacerdote tinha que fazer sacrifício. Se você tinha condições, você dava um animal maior. Se você não tinha condições, um animal menor. Sempre, sempre. Hoje não. Ajoelhe-se, confessa o seu pecado. Muitas vezes, irmãos, é verdade, a gente não reconhece o pecado. Eu não sou pecador assim. Eu não sou tão pecador. Nesse acidente que teve aí, lamentável, de avião, umas pessoas técnicas estavam explicando que a torre manda um aviso para um avião que está para descer, e se aquele avião não recebeu a mensagem, o outro que está próximo fala para ele falar para a torre. Não tem nada a ver com o acontecido, mas a forma de ter um intermediário. Você tem que ter um intermediário, que era a torre, para saber se você faz o pouso ou não. Com as coisas de Deus nós não temos intermediário mais. É você e Deus. Simples, prático e objetivo. Mas não se engane, Deus não olha para muito ativismo. Você é um excelente religioso, faz as coisas, mas o que Deus está se interessando no último do seu coração. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Persistindo naquela pergunta, Pedro ficou chateado. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou para ele? Nada de excepcional. Cuida, apacenta as minhas ovelhas. Simplesmente é trabalho, mas trabalho com a direção de Deus. Trabalho que o Espírito Santo te conduz a fazer. Não trabalhar por trabalhar. Não ser ativista nesse sentido, porque muitas vezes nós também nos enganamos a nós mesmos. O coração nosso, ele nos engana. Agora, quando você vai direto à fonte, o Espírito Santo vai te mostrar o que fazer, como fazer, a quem fazer. Deus quer, irmãos, que nós... O objetivo dele nesta noite é que você olhe para a antiga aliança, como era difícil obedecer a Deus, servir a Deus. E você está vivendo num presente novo, a nova aliança. Tudo está à sua frente. Tudo se conecta entre você e Deus, o seu coração e Deus. Se está submisso ou não, se está obediente ou não, se está pronto à obediência ou não, se está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Porque tudo, Deus usa o Espírito Santo para se comunicar com você, comigo. Para que aquilo que nós vamos fazer, o Espírito Santo te mostra. Ele é o árbitro no seu coração. O nosso espírito se identifica com o Espírito de Deus, que nós somos seus filhos. Esse é o caminho. Que nós possamos valorizar essa nova aliança da qual nós fazemos parte. E ela hoje não é mais naquela forma como era na antiga aliança. Hoje os instrumentos dessa nova aliança é o seu corpo, a religião pura e imaculada, servir os órfãos e as viúvas e abster-se da corrupção do mundo, da imoralidade, é o corpo, e a sua alma, aquilo que você conhece, aquilo que você é, todo o seu interior, estar submisso à vontade de Deus. E o seu espírito, se aproximar do Espírito de Deus no sentido de submissão total. O Espírito Santo se revela para mim e para você qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós, irmãos, possamos ter a consciência de sermos pessoas interessantes para Deus, não interesseiras, interessadas naquilo que Deus pode fazer por mim e por você, porque o que é o máximo, tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. Ele está mais ou menos numa posição de expectativa. O que esse meu filho, minha filha, vai fazer de diferente? Eu estou numa expectativa. Ele vai me pedir mais uma vez, ou Ele vai se posicionar, como eu faço para agradar
o coração de Deus, deixar Deus feliz comigo. Um novo momento. Para Daniel, Deus falou, servo amado. Para mim e para você, Deus quer falar palavras doces. Deus está fazendo maravilhas, milagres através do mundo e através de pessoas. Nós talvez não conhecemos um ou outro, mas Ele está fazendo, Ele está presente. Se não está acontecendo na sua vida, busque a direção de Deus, o Espírito Santo. Muitas vezes nós criticamos muito, se não tiver quantidade, eu não me preocupo com quantidade, eu quero qualidade. Mas qual a qualidade que não dá quantidade? Se você tem um pomar, em que as árvores são cuidadas, adubadas, limpas, ela vai produzir frutos. Um exemplo, alguns dos exemplos, aquela igreja, a maior igreja do mundo, da Coreia do Sul, eles dizem que oravam das 4 da manhã, tinha reuniões constantemente, buscava a Deus, buscava o Espírito Santo através da oração. Se você está interessado em ser um crente interessante para Deus, é possível. E eu entendo que a posição do pregador não é, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada, você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Aquilo que Jesus falou para o jovem rico. É isso, você quer fazer, faz. Você não quer fazer, ninguém vai responder por você lá na eternidade. As suas coroas estão reservadas, não sei quantas. E o nosso relacionamento é pessoal, é íntimo com Deus. O importante é, você faz parte de uma nova aliança, da qual Jesus é o avalista. O sangue derramado por Ele já te deu tudo o que você precisa. Agora, importante é o seu relacionamento, o seu dia a dia, dessa aproximação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Lembre-se que vida espiritual não é só depois da morte, é hoje. Jesus está presente, o Espírito Santo está presente dentro de você. Ou ele está mudo, ou ele está impedido de alguma forma, mas você está debaixo da nova aliança. Você já tem, pode dizer assim, as ferramentas necessárias. Você já tem o aval necessário. Compete a mim e a você desfrutar desse espaço que nós estamos vivendo, do privilégio. O povo de Israel lá na antiga aliança não tinha a visão da história que você e eu temos. O Salvador veio, ele fez, cumpriu o plano que Deus tinha para ele. Deus é o grande avaliador dessa promessa, desde a do Éden, a serpente. Você feriu o calcanhar, mas Jesus vai te ferir a cabeça. Desde o Éden até hoje, a aliança permanece. Que eu e você, nós tenhamos essa convicção de que nós fazemos parte de um momento muito especial da história. Deus já te deu esse privilégio de estarmos aqui presentes hoje. Que nós possamos fazer algo, de nos tornarmos interessante para Deus e agradarmos o seu coração, o coração de Jesus e o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos pela tua presença entre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trata de forma diferente. O Senhor quer sempre mais e melhor para nós. Ensina-nos, ó Pai, dá-nos sensibilidade ao teu Santo Espírito, à tua vontade, à tua palavra, para que possamos trabalhar, realizar a tua vontade e sejamos pessoas que alegrem o seu coração. Aceita a nossa gratidão eterna pelos méritos de Jesus, o nosso amado Senhor, Salvador e Mestre. Amém, Senhor. Amém.